Para começar muito bem a semana, eu tenho dois entrevistados hoje. Eu vou conversar com o Fernando Rodrigues Cabral Filho, que é mestre em Ciências Agrárias e é pesquisador do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, o CEAGRE. E também com o, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dele correto, Ángel Domingues Chover, que é doutor em meteorologia, pesquisador do CEAGRE também e do CEMPA. E o tema da nossa entrevista será Análise Meteorológica para a safra 2023-24 na região do Sudoeste Goiano. O Ángel, eu consegui falar seu nome correto? Bom dia, Divino, certinho. Até que ficou melhor. Pronunciei. Deixa eu ver se eu cheguei pelo menos perto. Como é que é? Ángel Domingues. Ángel Domingues. Mas chegou muito perto, muito bom. É, muito perto, muito perto. Tudo bem com você, Ángel? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer ter você aqui. Depois você vai me contar de onde vem esse nome aí, qual que é a origem. Fernando Rodrigues Cabral Filho. Esse eu acho que eu acertei, né? Tudo bem, Esse, Fernando? esse não tem jeito, né? Esse tá certinho. Tudo bem, Divino? Bom dia e muito obrigado pelo convite, por estar mais uma vez aqui podendo falar com você. É um prazer, gente. Muito obrigado. Eu acho que o momento é ideal. Vamos falar a respeito de meteorologia, agrometeorologia, que é mais específico ainda, e é muito importante. Vocês são craques nisso, entendem muito dessa área, e o produtor rural precisa também de entender um pouco mais a respeito. Eu vou começar com Ángel. Me explica a origem desse nome, Ángel. Olha, é o nome do meu pai. Meu pai se chamava exatamente assim, Ángel Domingues, e ele heredou do bisavô dele. Então é um nome que tem passado pela família, né? É um nome tradicional na família. Você não tem sotaque de goiano, você é de onde? Eu sou nascido em Cuba, aí moro aqui no Brasil já faz 9 anos já que estou aqui nesse país. Você é de Havana ou é do interior de Cuba? Do interior do país, de Cienfuegos, uma cidade lá, bem no centro da ilha, Cienfuegos. assim, centro-sul da ilha. Cienfuegos é o nome. Muito bem. Você veio para o Brasil estudar, fazer mestrado, doutorado, o que foi? Isso, 2013 eu fiz as provas para fazer mestrado aqui em Brasil, né, na Universidade Federal de Pelotas, lá em Rio Grande do Sul. Aí eu consegui passar, consegui uma bolsa e consegui vir para cá. Aí desde 2014 moro aqui, né? Fiquei 2 anos lá no Sul, depois continuei estudando, fiz doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então morei um bom tempo também em São Paulo, né? E na Certo. totalidade deu 9 anos já que estou aqui. E por que que você escolheu a meteorologia? Olha, eu sou formado em meteorologia, né? Minha formação, minha graduação, mestrado, doutorado. Era um curso que eu achava que eu acho, né? Mas na época assim que eu fazia ensino médio, eu queria um curso que misturasse números, matemática com a parte da física, né? Com a parte concreta, prática da natureza, da física, da ambiental. E foi um curso que abriu no meu país naquela época, era um curso relativamente novo. Lá tem uma importância muito grande, né? Porque o país ele é afetado por furacões, né? Isso. Então, a população conhece muito sobre os diferentes fenômenos meteorológicos que atuam na região. É, é muito importante se manter informado constantemente sobre as condições da atmosfera. Então, eu achei que era um curso ótimo, né? Misturava aquilo no que eu era bom, que era a parte matemática, né? A parte de números, e além disso incluía algo mais prático. Eu não queria nada muito teórico, né? Tinha a parte Uhum. prática da natureza, da meteorologia, da atmosfera, dos fenômenos que atuavam todo ano lá, né? Que afetavam e que a população sempre ficava querendo informações sobre isso. Então foi ótimo, consegui passar, entrar no curso, terminei, mas viu que no final das contas nem trabalhei lá, né? Passaram 6 meses e vim para cá para o Brasil e fiquei por aqui. Ainda bem que você veio para cá, porque a gente precisa de mais profissionais ainda, né, Fernando, para poder É, agregar ainda mais conhecimento para o Com, produtor cer rural, para a população, né? com certeza, né? Ainda bem que o Henry aí, com todo esse conhecimento dele, tá aí hoje
podendo contribuir com a gente aqui no Sudoeste Goiano, né? Num tema muito importante que é a agrometeorologia, né? O que vai acontecer aí, ou o que está acontecendo de chuva, de vento, de temperatura, e que pode influenciar com certeza aí a nossa soja que está sendo plantada agora, o milho ou o sorgo que vai ser plantado na nossa segunda safra, e depois até na nossa terceira safra, aquele pessoal que trabalha com irrigação, né? Então, com certeza é uma importância tremenda ele para a gente aqui também. Fernando, eu acho essa profissão de vocês meio injusta, porque vocês pegam todos os cálculos, todas as planilhas, todos os dados das últimas décadas e tal, e fazem uma previsão. Aí no meio do caminho o vento muda e acaba que muda tudo que vocês É, falaram. A isso, isso, natureza, a natureza é soberana, né? isso é verdade mesmo, né? Às vezes, principalmente a parte de previsão, né? O Angel pode falar muito melhor, e principalmente de chuva, que talvez é o que o produtor e nós técnicos quer mais saber a informação, né? Mas é o mais difícil, né? É o que tem mais influência, mais interação, que muda muito rápido, né? A gente já está vendo isso essa safra, né? Essa safra agora da soja 23, 24, né? Que por algumas influências aí que o Henry vai falar para a gente está tendo volumes em alguns locais consideráveis, né, em que já é seguro se iniciar o plantio do ponto de vista de ter água disponível do solo, né, sem considerar outros fatores. E muitos outros lugares, e no Sudoeste, ou até mesmo em Rio Verde, até mesmo dentro do município, que ainda não choveu de forma considerável, acúmulos consideráveis. Então, a gente está tendo uma variabilidade de volume muito grande, né? E isso acaba dificultando, porque quando a gente acaba fazendo uma previsão, ela tem que ser, né, inicialmente ela está sendo mais generalizada, a gente está tentando deixar ela cada vez mais localizada, né, Angel? Mas é um desafio. Então, aí, às vezes, quando a gente fala dessa previsão, ela não vai conseguir se comportar para todo mundo ali, né? Mas a gente está tentando, estamos buscando ferramentas, tecnologia, pessoas, produtores, né? Para a gente cada vez mais ter informações mais assertivas aqui para nossa região. E vamos conseguir. Estamos conseguindo, na verdade. Vamos conseguir. Angel, você que esteve no sul do país, conhece lá e agora conhece a nossa região também. Nós tivemos um período aí de uns 3 anos em que o pessoal sofreu muito no sul, teve grandes perdas, inclusive, em função da falta de chuva. Agora, em algumas regiões do Rio Grande do Sul, existe um excesso de chuvas, né? Nesse mesmo período, nós somos altamente privilegiados aqui no centro do país, e esse ano está todo mundo meio com medo da irregularidade das chuvas. Conta para gente o que está acontecendo com o clima, com o tempo. Primeiro queria falar sobre esses anos, né, em que teve um excesso de chuva, uma falta de chuva na região sul e esse ano que está tendo um excesso de chuva. Isso está relacionado principalmente com os eventos de teleconexão e especificamente com o evento ENOS, que é o Niño Oscilação do Sul. Esse tipo de eventos, né, que acontecem no Pacífico Equatorial e que tem um impacto na circulação geral da atmosfera, ele impacta, né, ele modifica o padrão meteorológico em todo o mundo, né? No caso específico da América do Sul, essa mudança é ainda mais relevante, mais significativa. E quando temos um padrão de La Niña, que é um esfriamento, né, acima do valor médio da temperatura superficial do mar, é que se observa uma diminuição das chuvas na região sul, um aumento da chuva na região nordeste e norte e um leve aumento da precipitação na região sudeste. No caso do evento del Niño, que é o que está acontecendo agora, é um padrão que se estabeleceu ali na região do Pacífico desde maio de 2023, acontece exatamente o contrário, né? A tendência é a ter um aumento das precipitações na região sul do país e uma diminuição drástica do registro de chuva na região norte e nordeste, que é exatamente o que estamos observando. O Amazonas está com mais de 60 municípios em alerta, né? Tem 62 municípios, se não me engano. Então, está quase na totalidade do estado do Amazonas em alerta por seca, né? Falta de chuva, os rios estão diminuindo o nível lá, está bem complicado. Enquanto na região sul, já tivemos, né, nesses dias atrás, várias perdas de vidas humanas por precipitações significativas que provocaram inundações, deslizamentos de terra. Então, está bem difícil por lá. E essa é a consequência de ter um país do tamanho do Brasil, né? Um país continental onde você tem diferentes padrões severos dentro da mesma
dentro do mesmo limite do país. Eu não mencionei muito Centro-Oeste, né? Centro-Oeste nesta explicação, porque, na verdade, os estudos mostram que os eventos de teleconexão, no caso do evento ENOS, né, El Niño, La Niña, oscilação do sul, ele tem um impacto menor na variação do regime de precipitação e de temperaturas nessa região, né, consequentemente, ali no sudoeste goiano. Não existe variação, uma relação entre uma variação muito grande, né, da mudança ali dos registros de precipitação para uma estação, né, para um ano específico em que esses eventos de teleconexão estão atuando, e o que realmente acontece em relação ao registro, né, nessas variáveis. Claro que existe mudança, mas não só pelo evento del Niño, né? Existem outras características, estamos evidenciando também um aumento significativo da temperatura da superfície do mar no Atlântico Norte, que tem a ver com a entrada de vapor de água na região norte, que consequentemente passa pela região centro-oeste e tem a ver com a precipitação que acontece aqui em Goiás durante a estação de primavera, verão. Então, uma atmosfera, como o Fernando falou, como você também mencionou, é extremamente complexa, né? Caótica, é difícil fazer a previsão, mas estamos tentando criar e desenvolvendo ferramentas que incluam todos os conhecimentos que se tem sobre a região, conhecimento real que é preciso para melhorar essa previsão e ter prognósticos, né, cada vez mais acertados. Muito bem. Fernando, esse final de semana eu estava na zona rural. Eu fui para a zona rural para tentar entender um pouco, né, o que está acontecendo. Entender e aprender, né? A gente sempre aprende com o produtor rural. E eu vi muitas máquinas se movimentando. Algumas regiões, algumas áreas, o pessoal não mexeu ainda. Em algumas outras, o pessoal está fazendo o manejo do milho tiguera. Em algumas outras já está com tudo pronto, e vi plantadeiras também, já vi gente plantando, né? E eu perguntei a um produtor rural, falei, e aí, como é que tá? Já tá na hora de plantar? Ah, estamos preparando aqui e tal, tá quase tudo pronto. Falei, mas e a chuva? Não, a chuva tá chegando. Mas e os acumulados até agora, né? Não, estamos esperando aí chegar, mas esperando chegar a quanto, né? Quanto que vocês precisam de acumulado? Ah, nós precisamos de 60 milímetros, né? A hora que der 60 milímetros já dá para plantar. E é nesse ponto que eu quero chegar com você, Fernando. Esse número que ele me trouxe, né, de 60 milímetros, ele é um número preciso? É 60, é 80, é 100? Existe uma base científica para isso? Ou é empirismo apenas? Ô Divino, boa pergunta, né? E esse produtor que você entrevistou aí, ele não está errado, não, tá certo? A gente, dentro da faixa que a gente trabalha, o valor de 60 milímetros para algumas situações ele é considerável, né? Como que a gente chega nessa informação? Isso é baseado num estudo de balanço hídrico, né? Então, resumindo, seria um estudo de entrada de água, né, através da precipitação, e o que o solo consegue armazenar ali nele, que a planta vai utilizar posteriormente, né? Essa entrada de água a gente tem registrado através aí das estações meteorológicas que o SEAGRE sempre instalou na região e diversas outras em que eu e o Ângelo tem acesso, né? O solo a gente caracteriza principalmente através da carta de solos do estado e região. Então, nós estamos falando principalmente da característica de textura, né? Então, se nós temos solos de textura com maior percentual de argila médio ou até um solo um pouco mais arenoso. Dentro desse cálculo, a gente considera quantos milímetros aquele solo consegue armazenar para cada centímetro que ele tem. E aí a gente pode considerar 50, às vezes até mais centímetros ou até menos, né? Depende da cultura, depende da metodologia. Mas para isso a gente chega em valores, né, que o acumulado antes do início do período de semeadura, tá? Ele deve iniciar de pelo menos 50 milímetros, que alguns solos já chegam na sua capacidade máxima de armazenamento, dentro de uma profundidade do sistema radicular das nossas principais culturas, e ele pode chegar até em torno de 70, 75 milímetros para solos que têm uma maior capacidade de retenção de água, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma faixa e aquele produtor está dentro dela, então ele com certeza sabe a situação que ele se encontra. Mas uma coisa que a gente tem que analisar aí é a distribuição da chuva, que anda um problema, né? Um problema do ponto de vista que está muito variado. Eu peguei aqui os dados das estações que nós temos do SEAGRE sempre, se a gente pegar dos últimos 30 dias,
nós temos estações que registraram 30 milímetros, certo? 30, 40 milímetros. Então, ou seja, praticamente para nenhuma situação aqui de solo ou de condição, nessa região ou nessa estação, a gente pode falar que dá para iniciar o plantio do ponto de vista de água no solo. Tem que se ter cautela, né? Agora, nós temos estações aqui que já registrou 140 milímetros dentro do município de Rio Verde. Então, ou seja, para esse caso, o produtor já está muito mais do que bem servido de água no solo para poder dar início ao seu plantio, né? Uma ferramenta que a gente tem recomendado, e até o Anjo está elaborando um documento, e vamos compartilhar com o pessoal, é como que você pode fazer a escolha de iniciar esse plantio, porque a gente também não pode sempre falar, olha, não começa, né, para todo mundo, não começa, não dá, mas a gente tem que fazer escolhas, e essa escolha tem que ser baseada em informações técnicas, então a gente vai pegar informações, o produtor tem informação de chuva, ele tem informação do solo dele, ele tem informação da cultivar que ele vai, ou das cultivares que ele tem adquirido, né, isso tudo forma um ambiente de plantio que o produtor pode caracterizar onde e quando ele começa o plantio nos talhões dele, para ele mitigar o efeito às vezes, ao longo da safra. Tá? Eu queria mencionar aqui, Divino, só para pois complementar, que essa característica de chuva intensa, localizada, é o novo normal, né? E ele está associado a essa mudança climática provocada pelo aquecimento global. A tendência é que no centro-oeste, o impacto maior que essa mudança tem é precisamente isso, que a precipitação que é uma variável extremadamente difícil de fazer a sua previsão, ela seja cada vez mais heterogênea, no sentido de que você pode ter um gradiente muito grande na medição, no registro dessa variável em uma área pequena. Então, ter dentro de um município do tamanho do Rio Verde, que não é precisamente um município pequeno, mas ele é um município, não chega a ser nenhum estado, né? Para a meteorologia é uma área pequena na hora de fazer a previsão. A tendência é que você tenha esse tipo de precipitação cada vez mais localizada e intensa. Então, dentro de uma área como essa, você pode ter regiões onde ainda não se alcançou esse limiar, né, necessário para começar a semeadura, e em outras você pode ter quintuplicado, né, 10 vezes mais o valor que realmente precisa. Então, esse vai ser o novo normal, e mais nesse período agora que a gente chama de período de transição, né? É um período entre que divide ali o período seco e o período de chuvas, que é extremadamente imprevisível, né? Dificulta muito os modelos meteorológicos que fazem a previsão, a tendência é a diminuir sua precisão, sua acurácia nesse período aqui de transição, e onde acontecem esse tipo de eventos extremos, severos, de precipitação muito intensa, que pode sim favorecer o começo dos processos agrícolas, mas também pode atrapalhar, né? No caso de um produtor já ter começado o processo de semeadura e ter uma precipitação do nível do que está tendo atualmente, acima de 100 milímetros em um dia, isso pode sim prejudicar esse começo ali da safra, né? Então é importante ter todas as informações, né? Os produtores, os gestores dali da região, conhecer o que realmente está acontecendo, quais são as características atuais do sistema meteorológico, e mostra a importância dessa rede de estações que o SEAGRE administra, né? E que tem sido, essa informação tem sido complementada com os dados que os próprios produtores têm passado para a gente, e que permite realizar uma caracterização melhor ali da região para entender como o tempo, né, se está comportando, o tempo meteorológico realmente está acontecendo ali em toda a região, né, aqui em toda a região sudoeste de Goiás. O produtor rural tem buscado vocês no SEAGRE, Ângelo? Ele tem ido atrás dessa informação que vocês têm? Tem, com certeza. Até temos um grupo, né, agora para facilitar esse processo de comunicação direta entre produtor, gestor, até para o pessoal ali da administração, né, dos diferentes municípios, que podem entrar em contato diretamente com a gente, com o pessoal do SEAGRE, obter informações, complementar, né, perguntar sobre diferentes dúvidas que se tem em relação a esse aspecto. Essas informações que vocês têm, elas são relativas apenas ao município de Rio Verde ou não? Elas são mais extensas? Porque aqui nós estamos numa região agrícola, né? Você vai pegar Jataí, Santa Helena, Montevidio, Acreúna, ou seja, os diversos municípios vizinhos, né?
Vocês têm essas informações desses municípios também, ou elas são muito mais específicas para o município de Rio Verde? O foco é Rio Verde, né? O Certo. foco ali é a região, o município de Rio Verde é o foco, mas não significa que não temos informações para toda a região sudoeste, na verdade, mais que o sudoeste de Goiás. Tanto que uma dos produtos principais, né, da ferramenta que utilizamos é um modelo de previsão numérica do tempo, que foi totalmente desenvolvido no Brasil. O modelo se chama BRAMS. Ele é um modelo que está em constante desenvolvimento e ele tem domínios de previsão, né, áreas ali, volumes onde é feita a previsão, com foco na região, no município de Rio Verde, mas que mostra informações para todo o centro e sul do estado de Goiás e também áreas do município de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Então, sempre focamos em Rio Verde, mas, na verdade, as informações meteorológicas dos sistemas meteorológicos que estão atuando em determinado momento, os dados meteorológicos que são disponibilizados, não só pelas estações do SEAGRE, sino também pelas estações automáticas e convencionais do Instituto Nacional de Meteorologia, eles são dados para toda a região, né? O foco ali e o que a gente divulga é para a região sul, na verdade, do estado de Goiás, né? Mas com foco sempre em Rio Verde, pela sua importância, é porque é onde está o SEAGRE, né? A área ali da atuação máxima, mais importante do SEAGRE. Fernando, você falou de variações de 30 a mais de 100 milímetros. Aquele produtor rural que está com 30 milímetros agora, existe uma janela de plantio, né? Ele já adquiriu a semente dele, que pode ser de ciclo curto, médio, né? Precoce, enfim. Ele sabe que a janela vai apertando à medida que o tempo passa. E se não chega aí nesses 60 milímetros, né, que a gente falou anteriormente, o que esse produtor faz? Ele põe o joelho no chão, ora para Deus e põe a semente na terra, ou não? Ele espera. Boa. Ô, Divino, então, o produtor, nessa situação, ele tem que analisar, a primeira coisa é relacionada ao operacional dele, né? E ele sabe muito bem, ele conhece muito bem, então, dentro dessa janela, ele entende, olha, até quando que eu consigo plantar, né, em função desse meu operacional, pensando também, claro, na safrinha lá na frente, né, que talvez o Ângelo depois pode até dar um parecer aí do que já tem de previsão lá para o nosso verão, né, que vai entrar na safrinha. Segundo, se ele não está tendo acumulados muito constantes, ele tem que buscar começar pelos talhões que têm melhores condições, ou seja, aqueles que ou acumularam um pouco mais de precipitação, certo? Um volume um pouco maior, porque ocorre até mesmo dentro da própria propriedade variações, né? Tem variações de chuva dentro da própria propriedade, então buscar aquele talhão que teve um maior acumulado. E talhões que têm características mais interessantes, ou seja, que às vezes ele tem uma palhada melhor, que ele tem uma textura melhor. Por quê? Porque mesmo que aquele volume foi um pouco reduzido, ele fica acumulado, porque o solo tem essa maior condição, e ele também gera menos perdas, por exemplo, por evaporação, no caso da cobertura do solo. Então, a partir do momento que ele coloca uma semente ali, aquela semente para germinar e iniciar seu processo, ela tem mais condições de se manter ali, por conta de uma temperatura melhor da cobertura do solo, por conta de um armazenamento melhor de água, mesmo do que foi reduzido, até ele retornar ou passar a ter esses volumes mais constantes. Então é importante ele fazer essa análise, senão ele só começa a plantar, pelo motivo que você falou, nossa, eu tenho que plantar porque senão não vou conseguir, ele tá certo, mas aí às vezes ele não faz essa análise e começa por um local na propriedade que não tem a melhor condição. E aí o que isso vai gerar para ele? Replantio. Então não adiantou nada ele tentar começar de todo jeito sem fazer uma análise prévia do ambiente de produção dele, e a gente sabe que muitos fazem, mas é bom a gente sempre ressaltar isso, porque senão ele vai começar a plantar, ele começa a ter condições adequadas ali depois do meio do plantio, tá tudo beleza, mas às vezes aquela primeira etapa, não deu muito certo, vou ter que replantar. Ele vai ter que voltar novamente à operação. Então ele volta no cenário atual, se ele começasse a plantar mais para frente, ia dar na mesma, certo? Então é importante o produtor parar um pouquinho, pode falar com a gente, fala com o seu técnico da fazenda, né? Pega um maço de informações, sente e fala, olha, na onde que a gente pode começar aqui para a gente mitigar o risco, né? Com certeza ele vai ter sucesso. Tá? Angel, as estações do ano, primavera e verão, o que vocês preveem aí para frente? Olha, os modelos meteorológicos estão prevendo, né, que a primavera vai ter precipitações abaixo da média climatológica normal. Primavera, né? Peraí, vamos parar por aí.
Vamos traduzir isso para que todo mundo entenda. O que você quis dizer? Exatamente. Para cada mês, né, existe um valor médio de precipitação estimado, né, típico para cada região específica. Esses valores médios, eles são determinados a partir da análise, do processamento das informações que são obtidas nas estações meteorológicas automáticas e convencionais que ficam em superfície. Você pega um período de 30 anos, nesse caso, o período de 1991 ao ano 2020, toda essa informação é processada e a partir daí você faz uma caracterização, né, não só de Goiás, não só da região sudoeste de Goiás, sino de todo o país, né, de qual é a precipitação, a temperatura máxima, a temperatura média, a umidade máxima, média, que é característica, né, em valor típico ali para cada região do país. No caso da região de Goiás, do estado de Goiás e da região sudoeste do país, do estado, existe um valor típico para cada mês, né? Cada mês você tem ali, olha, o típico para setembro é ter precipitação entre 80 e 120 milímetros. Para outubro, Certo. entre 120 e 180 milímetros. São valores reais, isso que eu estou falando. Uhum. Então, os Certo. modelos fazem, os modelos, nesse caso, modelos climáticos, né? Que existe uma diferença entre tempo, que é uma escala menor, tanto de espaço como de dia, o tempo meteorológico é aquilo que está acontecendo agora, e o clima já se fala sobre uma escala de tempo maior, né, e de espaço maior. É o que pode acontecer em uma estação específica, em um ano específico, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, né? São cenários futuros que trabalham com probabilidade e com anomalias, diferenças entre aquilo que realmente pode acontecer e aquilo que é típico para a região, né? O valor médio climatológico que se fala, né? Que é o que seria típico para a região. Esses modelos climáticos estão dando que a precipitação na estação de primavera, né, que começou agora no dia 23 de setembro, que vai até finais do dezembro, a precipitação na região como um todo, ele deve ficar abaixo da média climatológica, né? Que no período Certo. varia, dependendo do mês. A tendência agora é que a precipitação seja cada vez maior na medida que vamos avançando, né, no finalzinho do ano e começo do próximo Uhum. ano. Os maiores Qual que é valores a de nossa precipitação. precipitação média do período? Ao longo dos anos aí, vocês já validaram isso? Qual que é? Olha, depende do mês, né? Para o Não, mês não, de outubro, quando a gente pega no período, né, daqui até dezembro, qual que é a média? a média para o período entre outubro, novembro e dezembro seria aproximadamente, sacar a conta aqui, 500 milímetros, 500 aproximadamente. milímetros. Tem uma A variação ali previsão para agora é a gente ficar abaixo dos 500. abaixo dos 500 milímetros. Só que isso, né, Hum, esse valor, essa caracterização, né, em relação a como pode ser a precipitação, ela não é dada, né, muito específica. Não, no sul de certo. Goiás, no sul Uhum. do município de Rio Verde, no centro, na região urbana, os modelos climáticos, eles têm, como falei anteriormente, eles trabalham com escala espacial maior. Então, eles falam, olha, Certo. em toda a região sul, a tendência o que pode acontecer é que a precipitação fique abaixo da média. No entanto, em algumas regiões, como já está sendo observado, pela característica atual de maior intensidade, mas muito localizada da precipitação, associada com núcleos convectivos, né? A gente chama aqueles núcleos muito intensos, nuvens que têm desenvolvimento vertical muito grande e, portanto, tem associado uma precipitação muito intensa, com um número elevado de descargas elétricas com ventos muito intensos, acima de 60 km por hora. Isso pode provocar que em determinadas regiões esse valor fique acima de aquele, até do valor médio climatológico, não só acima da previsão, né? Mas a Entendi. tendência é que, pelas características dos sistemas meteorológicos que estão atuando, que temos o evento del Niño, que não impacta tanto na precipitação, mas quando ele é inserido em um cenário de mudança climática, de aquecimento, onde temos temperatura acima do normal também no Atlântico Norte, onde temos mudança no regime ali da circulação em altos níveis, né, da qual depende muito os eventos, como são o caso dos sistemas frontais, que têm associado a precipitação na região centro-oeste. A análise de toda essa característica faz com que, na primavera, a previsão seja de uma precipitação levemente, né, levemente, não muito,
inferior àquilo que está associado, né, de forma típica à precipitação na região. Para o verão, os modelos estão dando que a precipitação vai ficar acima da média, principalmente no mês de janeiro, que é um mês onde a precipitação já é bastante intensa, né? É um mês quase onde a precipitação climática, né, o valor médio climático, aquele valor esperado para esse período, é o maior quando se considera todo o ano. Nesse mês, é o único, na verdade, em que os modelos já estão dando que a precipitação vai ficar muito acima da média, né, para o período, e posteriormente, fevereiro, março, abril até maio, a precipitação deve ficar dentro, né, daquele limiar, daquele valor característico para a região e para cada mês, né? Cada mês tem um valor específico ali climático médio. Então, no geral, para o período da safra 23-24, estava até comentando com o Fernando esses dias que está sendo difícil porque existe uma divergência entre o que os diferentes modelos estão dando, precisamente por essas características atípicas que estamos observando na intensidade dos eventos, como é o caso do El Niño, desse aquecimento exagerado. Já tivemos ondas de calor aqui no Brasil, na Europa, na América Central, na América do Norte. Então, o cenário está complexo, né? Estamos já evidenciando concretamente o impacto do aquecimento global e os modelos eles estão tendo certas dificuldades para responder em relação a essas características atuais. Mas, no geral, a previsão é que a precipitação, né, e depois vou falar rapidamente sobre a temperatura, fique levemente abaixo do valor médio climatológico, abaixo do valor que é tipicamente esperado para a região no período da safra 23-24. O que sim está claro é que essa precipitação vai acontecer de uma forma diferente ao que normalmente observado. Ela vai acontecer do jeito que já estamos presenciando, né? Em regiões muito pequenas, muito localizadas, com valores muito elevados. Isso afeta, né, o desenvolvimento satisfatório da atividade do processo agrícola. Em relação à temperatura, a previsão é que ela fique um pouco também acima do valor médio para o período. Estamos atravessando agora os meses de setembro, outubro, novembro, são os meses onde as temperaturas máximas alcançam seus maiores valores, né, no período de um ano, e a tendência é que com a chegada da chuva no final de outubro e depois com o aumento da precipitação, da nebulosidade, dos sistemas meteorológicos que têm associado essa chuva persistente, né, que é aquela que não acontece só em um período curto de tempo, senão que persiste a nebulosidade, a precipitação, ela tem um período maior, né, de ocorrência dentro de um dia. Com esses tipos de sistemas, a temperatura, a tendência é que tem uma leve diminuição, mas para o período como um todo, né, a previsão é que a temperatura fique levemente acima do valor médio típico da região. Fernando, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos o que o Ángel disse, porque é complexo, o assunto é bem complexo. Pode acontecer de quando chegar na época da colheita, a gente ter excesso de chuva e isso acabar prejudicando, inclusive prejudicando o plantio do milho? Sim, com certeza, com certeza. Pelo que o Ángel acabou de explicar aqui para a gente, né, deu uma falado sobre os modelos, então a gente tem essa possível condição no momento da colheita, né? A gente tem 4 pontos que ele falou muito interessante que a gente pode caracterizar bem para a região e dar um ênfase para o produtor. Ele falou da variabilidade. Então, a gente já está vendo isso, por exemplo, de mais ou para menos, né? Se a gente pegar para a região de Santa Helena mesmo, o pessoal vai saber onde que é aqui, nós temos desde o mês passado, em várias regiões lá, uma precipitação bastante alta. Inclusive ontem, né, naquela região, a gente tinha tempestades, né, raios e chuvas muito intensas, né? Diferente do que está acontecendo com a maior parte aqui para Rio Verde, né? Grande parte da região. Então, a gente já vê isso. Segundo ponto, se a gente tem essa grande variabilidade, então, próprio dentro da propriedade rural, o produtor tem que passar a ter esse monitoramento. Então, ele não vai conseguir fazer as devidas considerações. Então, passe a ter estações meteorológicas ou pluviômetros mesmo convencionais, né? Se não tem, tente buscar o SEAGRE, a gente tem o grupo, a gente está tentando fazer essa previsão mais regionalizada possível, porque pelo menos o produtor tem uma ideia das propriedades ou dos talhões onde ele tem.
Qualquer pessoa pode ter acesso ao grupo, Fernando? Qualquer pessoa, o link é aberto, a gente compartilha o link do grupo do WhatsApp, e aí quem quiser entrar, solicita lá, eu vou aceitando, né? E a gente vai tendo essa interação, e o grupo Como é é que a exclusivo pessoa para essa. consegue esse link? Pede para ela chamar no Instagram do SEAGRE, porque aí lá a Ah, gente consegue enviar o link, né? Acho que talvez vai ser mais fácil, a gente pode compartilhar com você, com outros também que compartilhem em outros deixa eu grupos fazer o também para seguinte, deixa eu aumentar a colocar rede. aqui na tela, para quem estiver assistindo o vídeo, ele vai ver qual que é o Instagram. É arroba Acho que é @SEAGRE, Underline SEAG. Seagri, underline SEAGRE, não é isso? Deixa eu ver. underline Seagri com C, Isso. né? E o E SEAGRE no com C. final, é E isso? o E no final, isso mesmo. Então tá bom. Eu vou colocar aqui na tela para quem estiver assistindo poder acessar. Isso mesmo, tá? Então Aí. busca a gente lá, com certeza nós vamos conseguir. E igual eu falei, o grupo é exclusivo para essas informações de duas vias. O SEAGRE dá essa informação e o produtor também. Então o pessoal interage falando o que está acontecendo na sua fazenda, se está chovendo, se não está, se correu granizo, se está tendo raio. Então é duas vias exclusivas para essas informações. Então o pessoal está tendo bastante interação. Ele falou de temperaturas maiores do que a média, né? Então, isso é importante para o produtor. Temperaturas altas, né? Acima da média e altas, igual a gente teve alguns dias atrás, né? Isso Certo. pode prejudicar no momento da germinação e da plântula de soja, né? Então, tem que ter um Uhum. cuidado com isso. E depois, ao longo da safra, isso se agrava nos momentos de veranico. A partir do momento que eu corto uma chuva, imagina eu com alta temperatura, aquela planta ela vai estar com o seu metabolismo bastante acelerado, consumindo muita água, tendo muita Uhum. perda de água por evaporação. Isso pode encurtar o período de água no solo. Então, é um detalhe. E acaba virando uma estufa também, né? Isso mesmo. E o outro detalhe, chegando lá no janeiro e depois fevereiro, né? Janeiro, uma cautela. Se nós vamos ter altas precipitações, pelo menos é o que está prevendo, nós temos grande parte da soja em florescimento, e aí nós vamos ter muito molhamento foliar aliado a altas temperaturas que vão se manter. Então, ou seja, cenário muito bom para doença, né? Cenário bom para entrada de ferrugem, florescimento. Então, o produtor tem que ter já uma cautela, já programar as operações, e a gente sabe, principalmente nesse período que vai começar a ter muita chuva, também há dificuldade de pulverizar. Então, se ele não se programar, não fizer algo preventivo, né, entrar com fungicidas, às vezes, protetores ou preventivos, ele, às vezes, nesse período, quando ele necessitar, né, que vai estar muito, muito favorável para as doenças, ele, às vezes, não vai conseguir entrar para fazer a operação. Então, o produtor já se atentar a isso. E na colheita, a gente pode ter uma dificuldade, né, em função ali de qual cultivar ou época que ele plantou, que ele pode pegar esse período alto de precipitação e não conseguir colher, e aí também não conseguir entrar com a cultura do milho ou outra cultura que ele vai entrar, tá? Então, acho que são pontos aí interessantes para o produtor ficar atento. Acho uma coisa bacana do podcast e do canal do YouTube é que a gente acaba tendo mais informação aqui no rádio. Infelizmente, nosso tempo é limitado e algumas informações não ficam disponíveis no rádio em função do tempo, né? Mas aqui acaba que a gente tem um pouco mais de tempo. Eu vou fazer uma última pergunta aqui para o Ángel, que é o seguinte: tem um monte de gente fazendo previsões catastróficas, falando de super El Ninho e essa coisa toda. Afinal de contas, nós vamos ter um El Ninho mais ou menos normal, a gente vai ter um super El Ninho, vai ter catástrofes, ou não? Tudo isso é muito mais midiático do que real. Na verdade, é um pouquinho das duas coisas. Não existe previsão ainda de que o Ninho vai ser um super El Ninho. Estamos em uma Certo. fase do Ninho moderado, né? Ainda o Ninho do ano 2016 ele foi muito mais intenso do que está sendo esse Ninho de agora, mas acontece que a mudança, né, na atmosfera, no tempo meteorológico, até no clima para o futuro, ele não depende só do evento do El Niño, né? Ele depende da condição geral, né, da circulação geral da atmosfera. E isso que o pessoal do meio acadêmico, né, dos meteorologistas estão comentando, não tanto desde um ponto de vista catastrófico, mesmo
que já estão acontecendo eventos severos, né? Já tivemos precipitação intensa, como você falou no início aqui da nossa entrevista, na região sul do país, estamos com uma seca muito intensa na região norte e nordeste, mas isso acontece sempre que temos o evento do El Niño. Mas o cenário atual de mudança climática, com temperaturas, né, muito elevadas, não só na América do Sul, não só no Brasil, senão em todo o globo, e como esse evento del Niño, mesmo que moderado, vai responder a esse novo cenário, é o que está questionando, né, a questão agora dos meteorologistas, né? Como esses eventos que são normais acontecem mesmo com aquecimento global, mesmo sem aquecimento, com mudanças, sem mudança, mas como eles vão responder, quais vão ser as consequências reais desses eventos nesse novo cenário de mudança climática. Essa é a questão principal a ser respondida agora e na qual os meteorologistas, os cientistas estão trabalhando. Mas não existe uma previsão totalmente catastrófica a curto prazo, tá? Estamos falando a curto prazo sobre o que pode acontecer pelo impacto do El Niño. Na verdade, é mais uma conjunção, né? Uma mistura de consequências a partir de eventos diversos que estão acontecendo em todo o globo terrestre, não só por esse aquecimento anômalo do Pacífico Equatorial. Então, se a tendência, o novo normal, é que exista uma maior frequência e intensidade de eventos severos, né, de eventos extremos em toda a região da América do Sul, e já estamos presenciando isso com esses registros de precipitações muito intensas, muito localizadas, e posteriormente existe agora a previsão de ter um período sem precipitação no meados do mês de outubro. Os modelos indicam uma maior probabilidade de ocorrência de veranicos, que são muito prejudiciais, né, para os processos agrícolas. Fernando estava comentando. Então, sim, né, o cenário não é bom, o cenário não é de normalidade, mas também não existe, né, aquela previsão catastrófica para esse ano. Tá? Estamos falando do que vai acontecer na primavera, verão, né? Começo ali do inverno na safra 2023-24. Mas para o futuro, se realmente não se tomam medidas, não só de mitigação, né? Medidas também para adaptar-se, para diminuir a emissão de gases de efeito estufa, podemos chegar em um cenário em que realmente seja insustentável, né? E esse tipo de eventos que produzem sistemas severos, extremos, seja cada vez mais frequente e afete de uma forma mais direta e concreta os diferentes setores econômicos e especificamente o agronegócio. Para finalizar, qual seria o conselho que você deixaria hoje para os produtores rurais? Olha, o principal é se manter informado, né? Contar constantemente com informações sobre quais são os sistemas que estão atuando, quais são as previsões para o período, tentar tomar decisões, né, em relação com os diferentes processos agrícolas que acompanhem o desenvolvimento, como, né, a atmosfera vai responder nos próximos meses. Então, buscar informação, tentar responder a essas informações a partir das ações que são tomadas, eu acho que nesse momento atual é a principal dica, né, que eu posso passar para os produtores. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer ter você aqui e a sua participação acrescentou muito. Eu que agradeço. Muito obrigado aí por dar essa possibilidade de passar todas essas informações, né, para o público que nos está vendo, que nos está escutando. Muito bem, Fernando Cabral, deixa aí os seus conselhos também para os produtores nossos aqui da região. Com certeza. Então, Divino, eu acho que, pegando esse gancho da fala do Ângelo, né, é se informar. E aí, por isso que o SEAGRE e o SEMPA tá hoje agindo dessa forma, né? Nós estamos aqui no município, certo? Nós estamos com as estações aqui no município, nós utilizamos um modelo, o Ângelo sabe muito melhor do que a gente, um modelo que é brasileiro, tá? Então, estamos utilizando as informações dos produtores aqui para quê? Para que a gente gere o máximo de informações aqui para a nossa região, tá? Saindo daqui com a maior assertividade, não para a gente ficar alarmando o produtor, né? Colocando, né? Não, é de fato
dando informações para que ele passe a se adequar e tirar o máximo possível das suas culturas nesse novo cenário, que pode ser que nos próximos anos ele continue ocorrendo. E aí nós, técnicos e os produtores e as pessoas que estão envolvidas no agro vão ter que se adaptar. Então, o SEAGRE tem começado junto ao SEMPA já esse trabalho, é um projeto de uma rede de estações, não só para caracterização, né, climática ao longo do tempo, melhorar nessa caracterização daqui da região, fornecer dados mais assertivos. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo, tá, que em breve vai ficar disponível para o produtor. E enquanto a gente não tem isso, nós temos lá o grupo para ir informando, e todos, né, para todos, está aberto. Pode entrar, pode procurar a gente no Instagram, no celular, buscar informação. Se é uma informação que nós não temos, alguma coisa, nós vamos formular ela e mandar, porque o que a gente quer é contribuir com o agro brasileiro, tá? Então, um abraço a todos, brigadão, e estamos aí disponível a vocês. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui novamente. Eu tive hoje, gente, 2 craques comigo aqui. O Fernando Rodrigues Cabral Filho, que é um mestre em ciências agrárias, é pesquisador do Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, o SEAGRE. E também o Ángel Domingos Chover, o doutor em meteorologia, pesquisador do SEAGRE SEMPA. E o tema da nossa entrevista foi Análise Meteorológica para a Safra 2023-24 na região do Sudoeste Goiano. Você gostou dessa nossa prosa? Se gostou, deixa um like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nesse canal. Deixa um comentário pra gente também, tá bom? E até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.